seguinte: mais cedo, antes dessas declarações dos presidentes da Câmara e do Senado amenizarem a tensão do mercado financeiro, o dólar chegou a atingir R$ 6,11, mais um recorde. Durante a tarde, a moeda norte-americana perdeu força. Ficou ali entre R$ 5,98 e R$ 6. A gente conseguiu retomar nosso áudio com o repórter Diego Mendes, que tem outras informações. Diego, boa noite para você. Boa noite, Cris. Agora a gente está aqui com o áudio restabelecido. Olha, o dólar hoje deu uma variada durante a sessão de hoje, durante o pregão desta... Deixa eu só tirar aqui só um minutinho. Durante este pregão de sexta-feira, isso por conta de várias declarações. O mercado acordou bem mal-humorado, vamos dizer assim, porque o dólar chegou a ser cotado a R$ 6,11. Mas depois das declarações dos líderes da Câmara e do Senado, começou a ficar um pouco mais amenizado, deu um pouco mais de ganho ali, as perdas começaram a diminuir, enfim. O dólar fechou o dia hoje em R$ 6, então ele chegou a R$ 6,11, mas fechou a R$ 6, isso aí por uma alta de 0,17%. Na máxima do dia, né, como disse, o dólar chegou a R$ 6,11 e devido aí todas as reações negativas das divulgações do Fernando Haddad, aí referente ao corte de gastos e também ao imposto de renda, novas regras do imposto de renda para quem ganha R$ 5 mil por mês. Na semana, o dólar acumulou uma alta de 5,21% e no mês fechou com uma alta de 3,80%. Bem, eu vou chamar aqui agora para falar com a gente o corretor, pode vir aqui falar com a gente, o Carlos Eduardo Paiva. Carlos, pode chegar mais um pouquinho aqui? Isso. O Carlos ele vai fazer para a gente uma análise por que o dólar se comportou desse mês. Muito obrigado pela sua entrevista. A gente queria entender como que foi essa variação do dólar, por que ele variou tanto e fechou um mês aí em R$ 6. Qual que é a sua análise? Boa noite a todos. O dólar ele variou bastante esse mês, acho que é influenciado por dois fatores principais. A eleição do Trump nos Estados Unidos, que traz um desafio a mais para os países emergentes, com uma série de promessas de medidas protecionistas, e isso fez com que o dólar se valorizasse no mundo inteiro, globalmente. No Brasil, a grande questão é a preocupação do mercado com os números fiscais, que seguem se deteriorando, e isso trouxe uma pressão adicional para o dólar, que fez ele subir bastante ao longo do mês. E até por conta disso, o governo vinha anunciando um pacote de contenção de gastos, e o anúncio acabou saindo esta semana e acabou sendo, pelo menos pela visão de mercado, insuficiente para conter aí essa trajetória ruim da dívida pública do Brasil. Tá, eu queria também dar aqui os dados do Ibovespa. Hoje também a Bolsa aqui de São Paulo, o principal índice da Bolsa de São Paulo, da B3, terminou aí o dia, encerrando o pregão, com uma alta de 0,85%. A 125.667 pontos, né? Isso aí em novembro corresponde a um acúmulo num recuo de 3,12%. Teve uma queda bem considerável, né? Hoje aí teve aí uma melhora por conta, sei lá, da Vale, por exemplo, que teve uma alta de 2% aí no pregão. Explica para mim qual que é a análise que você faz sobre o Ibovespa hoje na sexta-feira, no último dia do mês. Bom, o Ibovespa ao longo do mês ele veio sofrendo por conta essa alta do dólar. Ela provoca uma perspectiva que vai ter mais inflação e que o Banco Central vai ser obrigado a elevar os juros mais do que se imaginava anteriormente para controlar essa inflação. Esse ambiente de juros subindo é sempre ruim para a renda variável, então a queda do mês se deve muito a essa alta da expectativa de juros para este ano e para o ano que vem. Só para ter uma ideia, até 30 dias atrás se esperava que esse ciclo de alta ele terminasse ao redor de 13,5%. Hoje o mercado já precifica que esse ciclo de alta vai até 14,5%, a Selic pode chegar até 14,5%. Hoje isso é o que o mercado precifica, não necessariamente é o que vai acontecer, mas é o que o mercado precifica. Então a Bolsa, nesses ambientes de alta de juros, tende a sofrer bastante. Hoje o que aconteceu foi mais um alívio, né? Acho que o mercado, a partir da hora do almoço, com as declarações do Pacheco e do Lira reforçando aí o apoio ao pacote de corte de gastos do mercado, deu uma acalmada, e daí
a Bolsa já tinha caído bastante, tinha atingido níveis muito baixos, então nesse momento aí de caça a pechinchas, ações que ficaram muito baratas, isso acabou ajudando a Bolsa a dar uma melhorada, subir um pouquinho hoje. Ações exportadoras, como a Vale, como você comentou, também ajudaram nesse contexto de dólar mais alto. Ontem a gente viu aí empresas do setor de varejo, o setor de construção civil também sofreu bastante, isso por conta da curva de juros futuro que deu aí uma alta, deu um salto, né? Por conta de todo esse cenário fiscal aí do Brasil, essas incertezas. O que a gente pode esperar agora para o próximo mês, último mês do ano? Você acha que vai manter esse mar aí todo revolto, ou vai ficar um pouco mais calmo agora que tem aí a divulgação do pacote do Haddad, do pacote fiscal, o Congresso dando aí suas sinalizações? O que a gente pode esperar agora do último mês do ano? Olha, o efeito principal do pacote parece ainda o mercado achar insuficiente, né? E daí o que acontece nesses momentos? Como o fiscal deve continuar a decepcionar o mercado, o mercado espera que o ajuste para controlar a inflação venha da taxa de juros, né? Então, nesse sentido, é muito importante acompanhar o que o Banco Central vai fazer na próxima reunião, né? A reunião que acontece daqui a mais ou menos 10 dias, né? Porque basicamente o mercado esperava uma alta de 0,5% até pouco tempo atrás. Hoje o mercado já está colocando uma expectativa de alta maior, de 0,75% ou até eventualmente 1% na próxima reunião do Banco Central, do Copom. Então, obviamente, se o Copom fizer esse aumento, é muito possível que o mercado, pelo menos em relação ao dólar, dê uma acalmada. Afinal, com um juro mais alto, isso tende a atrair fluxo de recursos para o Brasil. Isso pode ajudar a acalmar um pouco o mercado, ou seja, o Banco Central fazendo trabalho a mais por conta do fiscal que veio pior do que o mercado esperava. Carlos, obrigado pela entrevista. Cris, nós continuamos aí acompanhando todas os desenrolares dessas informações, das divulgações, e a expectativa agora fica por conta do Copom, a última divulgação da Selic do ano. Cris, eu devolvo para você aí nos estúdios do Jornal Times Brasil. Diego, muito obrigada pelas suas informações. Vamos então para o Vinícius Torres Freire. Vinícius, boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite, todo mundo. Quase sextando para a gente, Vinícius. Mas antes, ainda temos muita notícia. Bom, Haddad disse que não existe bala de prata em ajuste fiscal, mas uma comunicação assertiva do governo teria evitado esse alvoroço nesse momento, né, Vinícius? Queria saber, e agora? A pressão sobre a isenção do IR vai seguir no radar ou a agenda no Congresso deve arrefecer esse calor e até mesmo baixar o dólar? Olha, Cris, hoje cedo eu falei com gente do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do Banco Central. Todo mundo estava esperando que o Congresso, lideranças do Congresso, dissessem que apoiam o pacote, vão apoiar o ajuste fiscal e que a isenção do IR para quem ganha R$5.000 ficaria para depois. Eles não estavam exatamente articulando, mas estavam esperando que o Congresso pusesse a isenção do IR no telhado para ver se ela cai no ano que vem. O fato de as lideranças do Congresso, que vão deixar de estar na liderança, Pacheco e Lira deixam os cargos no começo do ano que vem, terem combinado isso com outros líderes e quem vai assumir no ano que vem, e essa informação sendo disseminada não só para o público, mas para grandes donos do dinheiro, fez com que o ambiente se acalmasse um pouco. Então, o grosso do problema agora é realmente a isenção. Não a isenção em si, mas o fato de que talvez não se cobrasse imposto ou se criasse imposto em nível suficiente para cobrir essa isenção. O Congresso fez o quê? Primeiro afastou essa desconfiança, não ia simplesmente dar o dinheiro da isenção e não cobrir com outra coisa. Mais do que isso, ele disse, essa discussão vai ser empurrada com a barriga. O fato de que a isenção continue viva, mesmo que em cima do telhado ou andando como alma penada, vai fazer com que a pressão sobre o dólar e a desconfiança sobre o ajuste no ano que vem, sobre as contas públicas no ano que vem, continue. Deu uma mainada, mas esse problema, a isenção, vai continuar andando como alma penada. E o Haddad falou, olha, dada a pressão, ele foi obrigado agora a dizer imediatamente que daqui a 3 meses, quer dizer, começo do ano que vem, fevereiro, começo do ano legislativo, ele pode apresentar novas medidas
Então, alimentando a esperança de que ainda venha alguma coisa mais substancial. Mas o importante hoje foi o Congresso dizer que a isenção de IR para quem ganha até 5 mil subiu no telhado. Alberto Azental, agora, quero conversar com você sobre isso também. Boa noite para você, Alberto. Bom, as falas do Lira e do Pacheco acabaram atenuando a reação do dólar. Mas e agora? O que a gente pode esperar dessas próximas semanas, durante a negociação do governo com o Congresso para a votação das novas medidas? Quão sensível está o mercado financeiro nesse momento? Cris, boa noite a todos. Eu vou ter que voltar, então, às falas do Galípolo hoje no encontro da Febraban. O Galípolo falou pouco e falou muito bem. Ele mencionou Lira e Pacheco, ele falou em alinhamento. Na hora que ele fala em alinhamento, ele está dizendo não vai ter uma disputa do Executivo nem com o Congresso, nem com o Senado. É tudo o que todos esperam, porque o pior que pode acontecer é isso não resolver rápido. Ele também menciona que a questão da alíquota do imposto de renda fica para o ano que vem. Então, isso é super importante e super inteligente, porque ele separa a questão fiscal dessa pequena reforma tributária, que foi assim, que puseram dentro da reforma fiscal lá no discurso, no pronunciamento do Haddad na quarta-feira à noite, pegou todo mundo de surpresa. Então, nessa outra fala, ele já separa. Ele diz mais uma coisa que é importante, que a questão da alíquota do imposto de renda vai ter ampla discussão. Isso também é muito diferente do que aconteceu na quarta-feira à noite, quando puseram a alíquota e ninguém nem comentou que isso entraria e pegou todo mundo de surpresa. E ele também diz que eles têm urgência em aprovar. Então, o Galípolo falou 4 coisas de forma muito simples e de forma bastante inteligente. O Congresso deve trabalhar até o dia 22 de dezembro e vai estar todo mundo de olho nas próximas 3 semanas de dezembro para ver se há aprovação. É isso, Alberto. Vamos conversar com a Júlia Lindner lá em Brasília também. Júlia, boa noite para você. Bom, mais uma vez a agenda econômica do governo federal necessita de uma força-tarefa dos parlamentares. Qual é o significado, Júlia, no meio político desses gestos recentes dos presidentes da Câmara e do Senado? Boa noite, Cris, e todos que nos assistem. Eu acho que tem um significado muito relevante, porque nós temos que lembrar que nós estamos num ano em que o ministro Fernando Haddad e o governo tiveram muita dificuldade no diálogo com o Congresso, especialmente com o Senado. Foram muitos embates, falhas de comunicação, e agora nós vemos um alinhamento de fato. Ver o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco irem a público defender um projeto, um pacote do governo, é sim muito relevante, mostra que eles alinharam melhor do que em outras ocasiões o que vai ser aprovado, e eu acho que isso não é à toa. Nós temos que lembrar que esse momento nós vemos o governo fazendo algumas movimentações. Eu soube que em reunião com parlamentares nessa semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se comprometeu a atuar para tentar destravar aquelas emendas parlamentares que estão bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma urgência dos parlamentares, é algo que eles têm cobrado muito, então o governo está dando sinalizações de que vai atuar para que isso seja liberado, a ver se de fato isso vai acontecer e tem que acontecer logo. E também temos que lembrar que o governo está apoiando os sucessores tanto do Pacheco quanto do Lira para o comando das casas no ano que vem, numa disputa que se antecipou bastante. Então, tudo isso acho que contribuiu para nós vermos agora essa postura do Lira e do Pacheco se colocando de fato, defendendo esse pacote, Acho que a questão do imposto de renda, na verdade, desde quarta-feira à noite, os líderes já falavam que ficaria para o ano que vem. Mas o barulho já tinha sido feito e faz muita diferença se ver os chefes do Legislativo falando isso com todas as letras, destacando o que era realmente relevante, o que é o compromisso. Então eu vejo um momento mais favorável para o governo. Claro que ainda tem algumas peças aí para se movimentar, para ver se tudo isso vai dar certo, mas me parece que a comunicação entre eles está toda em sintonia, Com o próprio ministro Fernando Haddad, nesse discurso de hoje,
também fazendo acenos para o Congresso, deixando claro que o texto sobre imposto de renda cabe aos parlamentares, que eles podem inclusive fazer as modificações que eles considerarem necessárias. Então me parece que depois de alguns meses aí de instabilidade, pelo menos nessa parte, nessa área do legislativo, tudo está mais encaminhado nesse momento. Júlia, eu quero continuar com você. Como é que vai ser essa reta de fim de ano? A votação do pacote fiscal deve correr em paralelo à apreciação da LDO? É a expectativa, e aí a gente tem que lembrar, né? O Alberto comentou sobre a questão do 22 de janeiro. Nós temos, de fato, quase 20 dias apenas para outros temas, né? Tem a LDO, tem a LOA, o orçamento de 2025, tem questão de regulamentação da reforma tributária. Os parlamentares falam em votar temas polêmicos como a legalização dos jogos de azar, que a gente está falando de jogo do bicho, cassinos, né? Que é um tema muito polêmico, regulamentação da inteligência artificial. Então vai ser assim, os próximos dias serão bem movimentados, mas o fato é que a gente sabe que quando tem vontade política, quando os parlamentares querem fazer acontecer, e principalmente quando os presidentes das casas se mobilizam, né, para fazer os parlamentares comparecerem, marcarem presença, às vezes até em semanas de esforço concentrado, que a gente chama, que é de segunda a sexta, com votação todos os dias, é possível levar um tema assim adiante. Então, tudo isso deve andar em paralelo, e lembrando que no caso da proposta de emenda à Constituição, a PEC que o governo vai encaminhar do ajuste fiscal, é uma PEC que demandaria, em tese, uma tramitação mais longa. Teria até que passar por uma comissão especial, é um rito realmente mais demorado. Mas com essa disposição política, nós já vemos uma movimentação para que essa PEC seja pensada, seja juntada a um projeto já existente que tramitaria em regime de urgência, e por isso poderia avançar com mais celeridade. Por isso, a gente vai ter que ver essas movimentações todas, muitos assuntos em pouco tempo, provavelmente se arrastando praticamente até o Natal.